Olá, amiguinhos! Bem-vindos de volta ao nosso cantinho de histórias mágicas. Hoje, eu quero contar uma das histórias mais incríveis que já ouvi. É sobre um pastor chamado Moisés e um dia que mudou tudo. Peguem seus cobertores, fiquem bem quentinhos e vamos viajar no tempo juntos. Moisés era um homem muito bom que cuidava de ovelhas. Todo dia era a mesma coisa: sol, céu azul e muitas ovelhinhas fofinhas para guiar. Ele levava o rebanho para encontrar grama verdinha e água fresca. Um dia, ele foi para um lugar bem longe, perto de uma montanha muito alta chamada Horebe. E foi lá que algo super, mega, ultra especial aconteceu. Enquanto Moisés olhava ao redor, ele viu uma coisa que fez seus olhos brilharem de curiosidade. Era um arbusto, uma plantinha cheia de galhos, mas não era um arbusto comum. Ele estava pegando fogo. As chamas dançavam, brilhantes e laranjas, mas o mais estranho era que o arbusto não queimava. As folhas continuavam verdinhas e os galhos inteiros. Uau! Como isso era possível? Moisés pensou: preciso ver isso de perto. Que coisa maravilhosa! Ele começou a andar devagarinho na direção do arbusto mágico. Cada passo deixava mais curioso. O que seria aquilo? Quando ele chegou bem pertinho, ouviu uma voz. Não era uma voz de pessoa, era uma voz poderosa e cheia de amor, vindo de dentro do fogo. A voz disse: Moisés, Moisés. Imagina o susto e a surpresa. Moisés ficou de olhos bem abertos e respondeu: eis-me aqui. Ele sabia que aquela não era uma voz qualquer. A voz continuou: não chegue mais perto. Tire as sandálias dos seus pés, pois o lugar onde você está é terra santa. E sabem quem estava falando? Era Deus. Sim, o próprio Deus estava falando com Moisés daquele arbusto que não se queimava. Era um momento super especial. Deus então começou a explicar por que estava ali. Ele disse que viu o seu povo, os israelitas, sofrendo muito lá no Egito. Ele ouviu as orações deles e sentiu a tristeza deles. Deus disse a Moisés: eu vim para libertá-los e levá-los para uma terra maravilhosa, uma terra onde corre leite e mel. Que lugar delicioso, não é mesmo? E então Deus olhou para Moisés e disse a frase mais importante de todas: agora, pois, vá, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. O quê? Moisés ficou muito surpreso. Ele, um simples pastor de ovelhas, ir falar com o rei mais poderoso do mundo. Moisés ficou com um pouquinho de medo e se sentiu pequeno. Ele perguntou a Deus: quem sou eu para ir até o faraó e tirar os israelitas do Egito? Ele estava se sentindo inseguro, achando que não conseguiria fazer uma missão tão grande. Sabe, às vezes a gente também se sente assim, né? Quando temos um desafio grande, a gente pensa: será que eu consigo? Mas Deus é maravilhoso e sempre nos encoraja. Ele respondeu a Moisés com muito carinho: eu estarei com você. Que promessa linda! Não importava se a missão era difícil, Deus estaria lá, segurando a mão de Moisés em cada passo. Deus não nos dá uma tarefa sem nos dar também a força para completá-la. Mesmo assim, Moisés ainda estava preocupado. Ele pensou: tá bom, mas e se as pessoas não acreditarem em mim? E se eles perguntarem qual é o nome de Deus? O que eu vou dizer? Eram muitas dúvidas, e é normal ter dúvidas. Deus, com toda a sua paciência, respondeu: diga a eles: eu sou o que sou. Diga que eu sou enviou a vocês. Esse nome significa que Deus sempre existe, Ele sempre esteve aqui e sempre estará. É um nome muito poderoso. Deus explicou todo o plano para Moisés. Ele deveria reunir os líderes de Israel, ir até o faraó e pedir para que ele deixasse o povo sair. Deus avisou que o faraó seria teimoso e não ia deixar de primeira, mas ele prometeu que faria milagres e maravilhas no Egito para mostrar o seu poder, e no final, o povo seria livre. Moisés ouviu tudo, mas seu coração ainda estava um pouco apertado. Ele disse: Senhor, mas eles não vão acreditar em mim, vão dizer que o Senhor não apareceu para mim. Ele estava com medo de não ser bom o suficiente. Então Deus decidiu mostrar a Moisés que o poder não vinha dele, mas de Deus. Ele perguntou: o que é isso na sua mão? Moisés respondeu: um cajado. Era o bastão que ele usava para guiar as ovelhas. Deus disse: jogue-o no chão. Moisés obedeceu, e assim que o cajado tocou o chão,
ele se transformou numa cobra. Moisés levou um susto e saiu correndo. Imagina só! Mas Deus o acalmou e disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Com o coração batendo forte, Moisés esticou a mão, pegou a cobra, e ela virou um cajado de novo. Uau! Que mágica incrível! Deus estava mostrando que com ele, o impossível se torna possível. Deus ainda deu outro sinal. Ele disse a Moisés para colocar a mão dentro da sua roupa, no peito. Moisés colocou. Quando ele tirou, sua mão estava branquinha, como se estivesse doente. Depois, Deus mandou ele colocar a mão de volta. Quando ele tirou pela segunda vez, a mão estava normal de novo. Deus disse: se eles não acreditarem no primeiro sinal, talvez acreditem no segundo. Com esses sinais, Deus estava dizendo: Moisés, não se preocupe com a sua força, mas confie na minha. Eu te darei tudo o que você precisa. Mesmo depois de tudo isso, Moisés ainda encontrou mais uma desculpa. Ele falou: Senhor, eu não sou bom de fala. Eu me atrapalho com as palavras. Minha língua é pesada. Ele estava com vergonha de falar em público. Deus, com todo o amor do mundo, respondeu: Moisés, quem fez a boca do homem? Quem faz alguém falar ou não falar? Não sou eu, o Senhor. Agora vá, eu estarei com a sua boca e lhe ensinarei o que dizer. Deus estava prometendo que daria as palavras certas a Moisés na hora certa. Essa história é tão legal porque nos ensina uma coisa muito importante. Assim como Deus chamou Moisés para uma missão especial, Ele também tem um chamado para cada um de nós. Pode não ser para falar com o rei ou fazer milagres com um cajado, mas todos nós temos missões importantes. Pode ser a missão de ser um bom amigo, de ajudar quem precisa, de ser gentil com a sua família, de cuidar dos animais ou de estudar para criar coisas incríveis no futuro. Deus nos chama para espalhar amor e bondade no mundo. Às vezes, como Moisés, a gente pode sentir medo ou achar que não vamos conseguir. Podemos pensar: isso é muito difícil para mim, ou eu não sou bom o suficiente. Mas é aí que a gente precisa lembrar da promessa que Deus fez a Moisés e que vale para nós também: eu estarei com você. Deus nunca nos abandona. Ele nos dá talentos, nos dá coragem e nos coloca perto de pessoas que podem nos ajudar, como a nossa família e nossos amigos. Ele nos capacita para cumprir o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Então, da próxima vez que você sentir um empurrãozinho no coração para fazer algo bom, mesmo que pareça difícil, lembre-se de Moisés. Lembre-se que Deus te chama, Ele te capacita e Ele sempre, sempre estará com você. No final, Moisés aceitou a missão. Ele pegou seu cajado, sua família e voltou para o Egito, confiando que Deus estaria com ele. E o resto? Bom, o resto é uma outra história cheia de aventuras que eu posso contar para vocês outro dia. Que história fantástica, né? Ela nos mostra que Deus acredita em nós, mesmo quando nós duvidamos de nós mesmos. Ele nos vê como pessoas fortes e corajosas, capazes de fazer a diferença. Então, qual será a sua missão? Pense nisso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aventura de hoje. Não se esqueçam que cada um de vocês é especial e tem um propósito lindo neste mundo. Muito obrigada por assistirem, meus amiguinhos. Se você gostou, não se esqueça de deixar um joinha e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas próximas histórias mágicas. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima. Tchau!